Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, volta a se reunir com o presidente Lula e define últimos detalhes do arcabouço fiscal. Polícia Federal intima ex-presidente Jair Bolsonaro a depor sobre caso das joias sauditas. Depoimento está previsto para o dia 5 de abril. Fortes chuvas castigam vários estados das regiões Norte e Nordeste. No Maranhão, uma cidade corre o risco de desaparecer por causa das crateras que se abriram com as chuvas. As 26 crateras no município de Buriticupu, a 417 quilômetros da capital São Luís, forçaram moradores a abandonar a cidade. O fenômeno, que ocorre há mais de 30 anos no local, se intensificou com as fortes chuvas. Os buracos chegam até 70 metros de altura e 500 de comprimento. Segundo a prefeitura de Buriticupu, 50 casas já foram engolidas pelo fenômeno. Neste mês, 36 pessoas foram resgatadas de helicóptero nas regiões de Buriticupu e Santa Luzia. 5 vilas dos 2 municípios foram atingidas por deslizamentos de lama. De acordo com o Centro Tático Aéreo, uma base de apoio para as equipes de buscas foi montada em Buriticupu. A Defesa Civil Nacional esteve no município com o objetivo de elaborar estudos sobre as áreas afetadas pela erosão. As crateras são formadas por um fenômeno geológico chamado vossoroca, que acontece em áreas onde a vegetação é escassa e, por isso, não existe mais a proteção do solo. Durante um processo chuvoso, um evento chuvoso, nós temos pouca infiltração e maior escoamento superficial. Esse escoamento superficial favorece a presença da retirada de grande quantidade de sedimentos para as áreas mais baixas, favorecendo o aparecimento de ravinas, que são sulcos, e evoluindo para vossorocas com profundidades acima de 100 metros, no caso lá de Buriticupu. Por causa das fortes chuvas no Maranhão, mais de 50 municípios decretaram situação de emergência. Ao menos 6 pessoas morreram e quase 6.000 famílias ficaram desabrigadas no estado. Ainda sobre as chuvas, cerca de 2.000 pessoas estão desalojadas na cidade de Rio Branco, capital do Acre. No Ceará, onde a situação também é grave, mais de 50.000 pessoas foram afetadas. 154 municípios cearenses superaram a média histórica de chuvas no mês de março. Em Juazeiro do Norte, no interior, uma idosa de 66 anos que passou por uma cirurgia recentemente precisou da ajuda dos vizinhos para escapar da inundação. Na cidade, as fortes chuvas deixaram casas destruídas. Em Milhã, um rebanho foi levado pelas águas. Em Fortaleza, pontos de alagamentos foram registrados. Segundo a Defesa Civil Estadual, 4 pessoas morreram, 25 ficaram feridas, 800 estão desabrigadas e 2.000 perderam as casas. 2.000 pessoas também estão desalojadas em Rio Branco, no Acre. O nível do Rio Acre sobe há uma semana. Com a quantidade de água, a ponte Juscelino Kubitschek precisou ser interditada. Em Brasileia, o rio transbordou e 400 pessoas ficaram desabrigadas. No estado, 5 cidades foram atingidas e mais de 40.000 pessoas afetadas. Uma forte chuva também atingiu Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ao menos 9 voos que deixariam o aeroporto internacional tiveram de ser cancelados. Uma janela quebrou e uma nuvem de poeira invadiu o local. De acordo com a prefeitura da cidade, os ventos chegaram a mais de 80 quilômetros por hora. O modelo Bruno Krupp, preso por atropelar e matar um adolescente no ano passado no Rio de Janeiro, vai responder pelo crime em liberdade. O repórter Tony Vendramini, ao vivo, traz os detalhes do Rio de Janeiro. Boa noite para você, Tony. Ele já deixou a prisão, né? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, o Bruno Krupp deixou o presídio Bangu 8, na zona oeste do Rio de Janeiro, sem falar com os jornalistas. Ele foi beneficiado por um habeas corpus concedido pelo ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ. A defesa do Bruno alegava que ele vinha sofrendo coação ilegal da Justiça, que não teria analisado com atenção os pedidos de soltura e as novas situações do caso, como o fato dele não ser mais réu em uma outra ação em que ele era acusado de estelionato. O Bruno
vai responder em liberdade pelo atropelamento e morte do adolescente João Cardim em agosto do ano passado na Barra da Tijuca, mas vai ter que usar a tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte e comparecer mensalmente em juízo. Ele também está proibido de dirigir e, caso desrespeite alguma dessas medidas, terá que voltar para a prisão. Na primeira audiência de instrução realizada em novembro do ano passado, o Bruno admitiu que dirigia a mais de 100 km por hora no momento em que atropelou o adolescente. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. O promotor de justiça André Luiz Garcia de Pinho foi condenado por unanimidade a 22 anos de prisão pelo feminicídio da esposa, Lorenza Maria Pinho, de 41 anos. Lorenza foi encontrada morta em abril de 2021 no apartamento onde o casal vivia com 5 filhos. Os desembargadores concluíram que o promotor assassinou a mulher por asfixia e envenenamento. André de Pinho não foi a júri popular porque tem foro privilegiado. Ele já está preso e não vai poder recorrer da condenação em liberdade. A polícia divulgou novas informações sobre aquele ataque horroroso na escola Tomásia Montoro, na zona sul de São Paulo, que resultou na morte de uma professora. Outros 2 alunos, além do adolescente apreendido, desde o primeiro dia, aquele que deu a facada e matou a professora, podem ter participado do crime. A repórter Joyce Maffezoli tem as informações ao vivo. Boa noite, Joyce. A polícia falou que esses jovens foram identificados. É uma reviravolta aí nessa história, nesse caso. Oi, Amanda, boa noite a você, Augusto, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Sim, foram identificados e já ouvidos pela polícia. Eles negam participação, mas agora passam a ser suspeitos e também serão investigados. Um deles foi identificado pelas redes sociais, fazendo apologia ao crime. O outro foi flagrado pelas imagens de segurança cedidas pela escola. Ele aparece conversando com o infrator minutos antes do adolescente matar uma professora e atacar outras 4 pessoas. Vamos ouvir o que diz o delegado responsável pelo caso. Ele alega que não fez nada de ilícito, que apenas conversou com ele, mas nós o temos como suspeito. Eles conversam, eles adentram no banheiro, esse menor, que é aluno da escola, ele sai um pouco antes. Em seguida, o Guilherme ele já sai utilizando-se a máscara, o boné, toda a vestimenta que você já tem o conhecimento e começa a praticar esses graves atos infracionais. A possibilidade de o jovem ter tido um mentor ainda não está descartada. As investigações serão aprofundadas a partir dos depoimentos e análise das redes sociais e aparelhos eletrônicos do infrator. Segundo o delegado, uma adolescente do interior do estado alega que conheceu o infrator pelas redes sociais e fez postagem com apologia ao crime e ao criminoso e também será investigada. Mais de 30 testemunhas foram ouvidas desde a última segunda-feira. A única vítima que ainda não prestou depoimento foi a professora Ana Célia da Rosa, que precisou passar por uma cirurgia e teve alta ontem. Ela deve ser ouvida amanhã. De São Paulo, Joyce Maffezoli para o Rede TV News. Obrigado, Joyce. E uma pesquisa divulgada hoje mostra que quase metade dos estudantes do ensino público de São Paulo já sofreu algum tipo de violência dentro das escolas. Cenas de ameaças, agressões verbais e físicas. Nessa escola, alunos arremessam cadernos e até mesas no meio da sala. Eles gravam o vandalismo e dão risada da situação. 48% dos estudantes da rede pública do estado de São Paulo já sofreram algum tipo de violência dentro das escolas. 19% dos professores também foram agredidos. O levantamento foi feito pelo Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo e pelo Instituto Locomotiva. A pesquisa ainda mostra que mais de 70% de estudantes e familiares souberam de casos de violência nas escolas do estado no último ano. A maior parte por bullying, agressão verbal e agressão física. E 26% dos alunos não se sentem seguros no ambiente escolar. O mesmo acontece na rede municipal de ensino. Pedro, de 12 anos, lembra quando sofreu bullying na escola. A violência terminou em agressão física. Ele foi lá e me chamou de viadinho. Nisso eu já não tinha gostado. Aí eu falei com o professor falou para ele parar. Quando a gente estava indo embora, ele chegou
empurrou eu e meu amigo. Eu não gostei disso, eu fui conversar com ele. Nisso, quando ele viu que eu aumentei meu tom de voz, ele foi e me deu um soco. Aí quando eu bati nele de volta, chegou os tios. Aí quando chegou os tios, separou a briga e deu suspensão para nós dois. A professora Fabiana também já foi atacada. Ela conta que virou alvo depois de dar uma nota baixa a um aluno. Ele não se aplicou como precisava, tirou uma nota baixa e, revoltado com isso, ele jogou as carteiras e cadeiras para cima de mim. Eu precisei desviar para não ser atingida. Infelizmente, isso acabou com polícia dentro de escola, porque foi necessário chamar, uma vez que a gente não sabia toda a intenção do menino. Para o presidente do Instituto Locomotiva, a mudança desse cenário depende de ações em conjunto entre políticas públicas e a sociedade. É fundamental entender que os problemas de violência nas escolas hoje atingem níveis tão alarmantes que somente com a integração de governo, professores, estudantes e comunidade escolar, nós vamos conseguir mudar essa realidade, em especial a realidade observada pela pesquisa nas escolas de periferia. São os alunos e professores de periferia que mais sofrem com essa violência. A Prefeitura do Rio de Janeiro terá que indenizar em R$30 mil um sobrevivente do atentado na escola Tasso da Silveira, caso que ficou conhecido como o massacre de Realengo. Lucas Melo Souza tinha 12 anos quando foi atacado pelo ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira, que matou 12 crianças e depois se suicidou. Durante o processo, a vítima cita o trauma de ter presenciado as cenas de violência. Na decisão favorável a Lucas, o desembargador Cláudio de Melo Tavares alega que é dever do município manter a segurança nos ambientes escolares em âmbito municipal. Após 3 meses de viagem aos Estados Unidos, Jair Bolsonaro retorna ao Brasil amanhã. E, ao voltar, o ex-presidente terá que responder a processos, polêmicas e investigações. Hoje mesmo, a Polícia Federal intimou Bolsonaro a prestar depoimento sobre aquele escândalo envolvendo as joias sauditas. Já são 3 estojos diferentes que apareceram ao longo dos últimos dias. De Brasília, o repórter Igor Damasceno tem os detalhes. Igor, boa noite. Quer dizer, mal o presidente chegou, aliás, nem chegou, está previsto para chegar amanhã às 7h10 da manhã. Já recebeu essa intimação da Polícia Federal. Tem data marcada o depoimento? Quando será? O depoimento será na próxima quarta-feira, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto e a todos que nos acompanham. A defesa de Bolsonaro ainda não se manifestou sobre essa intimação entregue pela Polícia Federal. O ex-presidente deve responder por que ficou com 2 pacotes de joias sauditas avaliadas em R$1 milhão. Um dos pacotes já foi entregue pelos advogados de Bolsonaro, estão na Caixa Econômica Federal. O outro pacote ainda está com Bolsonaro e já deveria ter sido incorporado ao acervo público da União. A Polícia Federal entregou essa intimação um dia antes de Bolsonaro retornar ao Brasil, após 3 meses de viagem aos Estados Unidos. Além desse escândalo das joias sauditas, Bolsonaro é investigado no inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre os ataques golpistas e extremistas de 8 de janeiro. Já o Tribunal Superior Eleitoral apura se Bolsonaro, enquanto presidente da República, cometeu crime de abuso de poder. Isso porque ele se reuniu com embaixadores no Palácio da Alvorada no ano passado e colocou em xeque a confiabilidade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral brasileiro. Tudo isso foi transmitido pelos canais oficiais do governo. A ação foi movida pelo PDT, que pede a inelegibilidade do ex-presidente por 8 anos. Esse retorno de Bolsonaro, previsto para amanhã, obrigou a Secretaria de Segurança Pública de Brasília a se organizar para garantir a ordem e a segurança da cidade. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A volta do ex-presidente Jair Bolsonaro mobilizou um forte esquema de segurança. A Praça dos Três Poderes está com grades e o efetivo de policiais militares na esplanada dos ministérios já aumentou. A previsão é que Bolsonaro desembarque em Brasília entre as 7h30 e 9 da manhã. Segundo a Polícia Federal, apesar de vir num voo comercial, Bolsonaro não vai sair pelo desembarque. O planejado e o determinado, por enquanto, é que não sairá pelo saguão normal. Então, com isso, é também um motivo para as pessoas não irem lá.
Segundo o Partido Liberal, Bolsonaro vai direto para a sede do PL, onde deve se encontrar com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e com dirigentes do partido. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal disse que esse deslocamento de 7 quilômetros vai ter escolta da Polícia Militar. O aeroporto de Brasília, nesse período, tem uma previsão de 137 voos entre chegadas e saídas, embarques e desembarques, nesse período de 7 da manhã até as 10 horas da manhã. Para não prejudicar a comunidade, a gente não vai bloquear a via caso não seja necessário, mas o policiamento vai estar lá preparado e com os equipamentos necessários para bloquear em 2 minutos, caso isso seja preciso. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que está monitorando os apoiadores do ex-presidente a caminho de Brasília. Eles estão em ônibus convencionais, sem caravanas. Apesar dessa movimentação, a PRF ressaltou que não fará bloqueios nas rodovias que dão acesso à capital federal. Já a Secretaria de Segurança Pública disse que não vai permitir acampamentos, como aquele montado em frente ao quartel-general do Exército após o segundo turno das eleições. A gente não pretende que se façam novos acampamentos aqui no Distrito Federal e em algumas regiões especialmente. Isso não será tolerado, né? Nós não vamos permitir que em determinados locais da cidade sejam feitos acampamentos. Isso não será permitido. O Supremo Tribunal Federal deverá estabelecer critérios para a ação dos provedores de internet e retirada de conteúdo ofensivo nas redes sociais. A afirmação foi feita hoje pelos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux após audiência pública sobre o tema. Durante 2 dias, os ministros ouviram representantes do Executivo, Legislativo, provedores e pesquisadores sobre as disposições do Marco Civil da Internet. As informações serão compiladas e usadas para consulta no julgamento de 2 ações de repercussão geral, que tratam da responsabilidade dos provedores pelos conteúdos publicados por usuários e a possibilidade de remoção do material do ar. Atualmente, a legislação prevê que as redes sociais só podem ser punidas caso descumpram ordens judiciais para remoção de conteúdo. Vários expositores defendem a necessidade de uma autorregulação, em que as empresas sejam obrigadas a retirar conteúdo seguindo alguns parâmetros. O ministro Dias Toffoli disse que a autorregulação é bem-vinda, porque deixaria o judiciário apenas com as exceções. O que hoje nós temos, visto não só no Brasil, mas no mundo, é a campanha de ódio, a campanha contra a democracia e contra as instituições. E isso é um ataque coletivo. Então, também, quais os meios que a legislação e que a Constituição tem para sancionarmos aquilo que é o crime, aquilo que é o abuso e qual a melhor maneira de fazê-lo. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, recebeu os deputados da CPI dos atos antidemocráticos. Eles tiveram acesso a dados não sigilosos dos inquéritos do STF sobre os ataques de 8 de janeiro. Segundo os parlamentares, Moraes afirmou que o acampamento em frente ao Exército foi o que deu início aos atos e que, por isso, qualquer tentativa de se montar algo parecido novamente vai resultar em prisão em flagrante. O entendimento é que essa é uma atividade criminosa não garantida pela Constituição. Ocorreu hoje a 7ª reunião da Comissão do Senado sobre a situação dos Yanomami. Joênia Wapichana, presidente da FUNAI, participou do encontro. Ela destacou a importância do censo nas terras indígenas e chamou a atenção para a necessidade de responsabilizar os culpados pela omissão que resultou na crise humanitária que atinge os Yanomami. Esses longos anos de contaminação da água por mercúrio, inclusive, é urgente se pensar em uma política de recuperação ambiental, tanto das áreas desmatadas como das áreas contaminadas, mas também dar atenção aos impactos sociais, que é justamente o aumento de casos de doenças infecto-contagiosas, a contaminação metilmercúrio, a desestruturação social e econômica das comunidades, o aumento de casos de violência, inclusive contra indígenas isolados, entrada de droga, bebidas alcoólicas, inclusive distribuição de arma de fogo, que o garimpo fez isso aumentar e, principalmente, relacionando o aliciamento dos jovens.
O Tribunal Superior Eleitoral manteve a decisão do presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, e multou o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, em R$30 mil. O parlamentar compartilhou um vídeo durante as eleições do ano passado, acusando o então candidato Lula de ter desviado mais de 240 bilhões de reais da saúde. Segundo o ministro, o vídeo usou informações fora do contexto para levar conteúdo falso a um grande número de eleitores. O prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, do PSB, foi alvo de uma operação do Ministério Público e da Polícia Civil que investiga possível fraude em licitações no município da região serrana do Rio. Ele teria transferido irregularmente linhas de uma empresa de ônibus para outra. Os agentes estiveram hoje na casa e no gabinete do político. Outras 5 pessoas e 3 empresas também foram alvo de busca e apreensão. Em nota, o prefeito disse que a alteração das linhas se deu depois que o Tribunal de Contas do Estado recomendou a anulação do contrato com a prestadora de serviços. O governo federal publicou hoje decreto estendendo para 3 de maio o prazo para recadastramento de armas de fogo no país. O programa foi anunciado em fevereiro com o objetivo de ter algum tipo de controle sobre o arsenal em circulação. Até agora, mais de 820 mil armas foram recadastradas em todo o país. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi liberado pela equipe médica para seguir com a agenda pela Europa após passar por novos exames nessa manhã. O governador seguiu viagem para Paris, na França, onde participará de reuniões com empresas locais. Ontem, Tarcísio passou por uma cirurgia para retirar um cálculo renal em Londres. Os preços dos combustíveis voltaram a cair em todo o país nas últimas semanas. Na região metropolitana de Belo Horizonte, o preço do litro da gasolina caiu quase 30 centavos. Uma boa notícia, né? Quem precisa encher o tanque com frequência já sente o alívio no bolso. É o caso do Jorge, que é taxista. Gasto em torno de R$80 por dia de combustível. Os R$500 por semana. A redução faz a diferença, né? Uma pesquisa feita em 191 postos aqui da Grande BH mostra que o preço médio da gasolina caiu quase 5% nas últimas semanas. Passou de R$ 5,49 no começo do mês para R$ 5,23. O etanol e o diesel também estão mais baratos. De acordo com o levantamento do site Mercado Mineiro, a redução no valor do álcool foi de quase 4% e do diesel 1,66%. No caso da gasolina, a gente está tendo uma queda no mercado externo, né? No barril do petróleo, que, por exemplo, em abril do ano passado estava $120, atualmente está em torno de 75, 78 dólares. Então é uma queda muito boa que vem aí exatamente com o que a Petrobras prometia, que quando tivesse queda, ia repassar a queda para o bolso do consumidor. A queda de preços é registrada menos de um mês depois que os consumidores passaram a pagar mais pelos combustíveis com a volta da cobrança dos impostos federais, que estavam zerados desde o ano passado. É bom, assim, já ajuda a economizar, né? Tem um carro, né? Minha esposa usa e tem essa moto também que eu uso para ir trabalhar, né? E voltar. Esse valor ajuda bastante. Na média nacional, a gasolina e o diesel ficaram 0,5% mais baratos na semana passada. A expectativa do mercado é de novas quedas. A redução do preço internacional do petróleo e o início da safra da cana-de-açúcar devem derrubar ainda mais os preços dos combustíveis. É importante, sim, essas quedas serem contínuas para o consumidor, para que ele possa ter uma gasolina com preço mais acessível. As diferenças de preço entre os estabelecimentos ainda estão pequenas. A gente gostaria que tivesse uma concorrência maior, principalmente nas grandes cidades. Os bancos voltaram a oferecer o crédito consignado do INSS após o governo aumentar a taxa, o teto de juros fixado em 1,97% ao mês. As instituições haviam suspendido a oferta do crédito há 2 semanas, quando o Conselho Nacional da Previdência Social reduziu a taxa de 2,14% para 1,7%. O impasse foi resolvido finalmente, mas, afinal de contas, como isso afeta a população, como afeta você? É assunto para o Faça as Contas com Salete Lemos. Olá, tudo como dantes no reinado de Abrantes. Eu estou falando de taxa de juros de novo, gente.
Taxa de juro acuando consumidores. O fato de o governo ter aí ajustado os juros no crédito consignado, isso não significa que você, consumidor, também esteja sendo contemplado com os juros mais razoáveis nos empréstimos e financiamentos. Ok. Para aposentados e pensionistas, 1,97% ao mês no consignado, 2,89% no cartão de crédito. Já para todos os brasileiros não aposentados, os juros, na verdade, subiram. Acredite. E aí você pergunta, como assim juros mais altos nos empréstimos bancários, se o Banco Central manteve a taxa básica inalterada? Alguma justificativa? Pior que tem. Inadimplência. Como muita gente não está conseguindo manter em dia o pagamento das prestações, empréstimos, a inadimplência não para de crescer. Em outras palavras, o risco de os bancos não receberem aquilo que emprestam aumentou. Portanto, a taxa de juro também. Pesquisa do próprio Banco Central. Gente, taxa média dos juros cobrados pelos bancos, empréstimos a pessoas físicas, saltou de 56,6% para 58,3%, um aumento de 0,7 ponto percentual. E acreditem, esse é o maior patamar desde agosto de 2017. Eu disse taxa média, porque no cartão de crédito que nós usamos no dia a dia, rotativo, a taxa chega a 428% ao ano. Taxa básica, 13,75%. É uma bola de neve, gente, difícil de ser controlada. Isso porque a taxa de inadimplência, que é alegada pelo sistema bancário como justificativa para o aumento do juro, está em 4,1%. Isso quer dizer que, mantida a taxa de juro aos consumidores aí no 13,75% do Banco Central, etc., havendo maior inadimplência, a taxa de juro, mesmo que fique tudo parado, a taxa de juro para os consumidores pode subir por conta do risco. É isso aí. Apertem os cintos, o dinheiro sumiu. O governo está disposto a transformar algumas medidas provisórias em projetos de lei com regime de urgência. A afirmação foi feita hoje pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A repórter Maria Ferreira tem mais informações ao vivo de Brasília. Boa noite para você, Maria. O que motivou essa decisão? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, segundo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o objetivo do governo é votar o mais rápido possível essas medidas provisórias para impedir, inclusive, que elas percam a validade. O ministro disse que, se for para facilitar a tramitação e as negociações ali no Congresso Nacional, o governo federal está disposto, sim, a transformar algumas medidas provisórias em projetos de lei em regime de urgência constitucional, que tem um prazo ali de 45 dias para votação. Vamos ouvir o que disse o ministro. Se tiver como alternativa transformar alguns desses temas em projetos de lei de urgência constitucional, nós também estamos dispostos a isso. O que interessa ao governo, e o governo vai garantir de novo, trabalha para isso, é que sejam aprovados os projetos. E olha, nessa linha de ter um plano B para agilizar a votação dessas medidas, o senador Randolfo Rodrigues se reuniu hoje, no fim da tarde de hoje, com os vice-líderes do governo para decidir ali instalar as comissões mistas para 4 medidas provisórias já na próxima semana. São elas: a que recriou os ministérios, como o da igualdade racial, por exemplo, a que muda normas do CARF, a do Minha Casa Minha Vida e a do novo Bolsa Família. Amanhã, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reúne com o Colégio de Líderes para debater a composição dessas comissões. Hoje, as comissões mistas são compostas por 12 deputados e 12 senadores. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, sugeriu que agora sejam 3 deputados para cada senador. Pacheco é contra, mas disse que vai apresentar essa proposta para os líderes dos partidos no Senado. Augusto, Amanda. Maria, hoje também teve discussão sobre o arcabouço fiscal, né? O que temos de novidades sobre esse assunto?
Olha, Augusto, teve sim essa discussão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive acabou de anunciar que ele vai fazer uma coletiva amanhã, 10h30 da manhã, aqui no Ministério da Fazenda, para anunciar o novo arcabouço fiscal. Ele teve uma reunião, então, hoje com o presidente Lula. Pelo visto, então, o presidente Lula positivou esse novo arcabouço e ele vai apresentar ele amanhã nessa coletiva de imprensa. Como eu disse, ele passou a tarde reunido com o presidente Lula. Logo depois, se reuniu na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados com o presidente Arthur Lira e também com parlamentares para discutir esse assunto. Segundo o próprio Haddad, ele disse ontem, que essa reunião de hoje seria conclusiva. E aí, como eu disse, ele se reuniu com o presidente Lira e os parlamentares e amanhã deve apresentar esse novo arcabouço. De Brasília, Maria Ferreira para o Rede TV News. Obrigada, Maria. Vamos conversar com o nosso comentarista de política, o Kennedy Alencar, que está hoje aqui presencialmente conosco. O Kennedy estava conversando com alguns líderes que estavam presentes agora nessa reunião do Haddad com o Lira e os líderes de vários partidos, de todos os partidos. Essa reunião acabou de terminar. Foi positiva, a avaliação desses líderes é que o arcabouço fiscal apresentado por Haddad foi bem recebido. Então, o que ele estipula, o que a gente tem de informação até agora? Zero déficit primário que a gente tem ano que vem, então zeraria esse déficit. A partir de 2025, superávit de 0,5% e a partir de 2026, último ano do Lula no governo, 1% de superávit primário. Essas são as informações. E tem uma trava para gastos, porque essa era uma preocupação do mercado. Haverá um controle de gastos. Esses gastos, as despesas, serão limitadas a 70% da receita. Então, você tem uma estimativa de qual vai ser a receita para o ano que vem e as despesas vão crescer sempre menos que a receita, crescem 70%. É por isso que você, depois de um tempo, consegue fazer o superávit e estabilizar a dívida. Então, está aí o desenho que a gente sabe até agora, que a gente conseguiu apurar até agora, sobre o desenho do arcabouço fiscal. Agora, eu quero que você analise um pouco essa parte política, se houve uma mudança de estratégia do governo na aceitação e na apresentação desse arcabouço fiscal. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Bom estar com vocês aqui. Boa noite a quem está nos assistindo. Amanda, teve sim uma mudança de estratégia do Lula, uma visão mais pragmática. É um Lula que nessa decisão é mais parecido com o Lula do primeiro mandato, quando ele claramente fez uma opção no primeiro ano de governo de sinalizar com um ajuste fiscal mais forte. Havia vários ruídos nessa discussão, a Amanda explicou bem, ou seja, no fundo o que o Lula está dizendo para o mercado? Eu vou estabilizar as contas públicas, vou tirá-las do vermelho e a dívida pública, ela vai ter uma trajetória sustentável, ela vai cair. O Lula, ao longo dos 2 mandatos dele, no final ele entregou uma dívida pública menor do que ele recebeu. É isso que ele está sinalizando. Deverá haver uma boa repercussão política a Amanda já explicou, no Congresso Nacional e também no mercado financeiro. O Haddad venceu essa batalha. Nas discussões internas também prevaleceu o seguinte conselho para o Lula: parar com essa história de ministro, colega do Haddad, ficar dizendo para ele o que ele tem que fazer. Uma coisa é o parlamentar do PT falar, um parlamentar aliado criticar. Outra coisa é um colega começar a falar mal de ministro da Fazenda ou dizer o que ele tem que acontecer. Isso não termina bem. A única pessoa que pode desautorizar a ministra da Fazenda é o presidente da República. Portanto, Amanda, Augusto, a gente está com o Lula voltando a ser um pouco mais pragmático, porque ele viu que andou errando na última semana. Semana que passou, comprou briga demais, abriu frentes de batalhas demais, tem que se concentrar na nova regra fiscal, porque isso é importante. E ele entendeu o seguinte: não adianta ficar criticando o Banco Central, ele precisa fazer o dever de casa dele. A parte dele ele vai fazer, que é entregar um ajuste fiscal relevante, importante, a Amanda já explicou, tem controle de gastos, o Lula fez questão de ter espaço também para a área social, portanto é algo que deve permitir que ao longo do mandato dele entregue uma economia que volte a crescer, volte a gerar emprego. Me parece que é uma solução boa, vamos ver a repercussão amanhã no mercado financeiro. Isso. Boa noite. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você. Boa noite, até mais. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, participou da Marcha dos Municípios e disse que é preciso buscar um texto de reforma tributária que seja bom para todos. Os prefeitos querem que o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, proposto na reforma, seja cobrado no local de consumo e não na origem do produto. Ele deve substituir o IPI, o PIS e o COFINS, além do ICMS estadual e o ISS municipal. Todo mundo defende e quer a reforma tributária,
mas todo mundo quer a reforma tributária do seu umbigo. O nosso maior desafio nesse tema é fazer com que a gente tenha uma reforma tributária possível nesse momento para minimizar os problemas dos municípios, dos estados, da União, dos setores produtivos no Brasil. Depois de passar por 9 países, a taça da Copa do Mundo de Futebol Feminino chegou ao Rio de Janeiro. O Cristo Redentor foi o cenário escolhido e os visitantes puderam ver de pertinho o troféu. O tour na cidade vai durar 2 dias. A Copa do Mundo de Futebol Feminino vai ser disputada em julho, na Austrália e na Nova Zelândia. Obrigado pela sua audiência hoje. Uma ótima noite para você. Ótima noite, até amanhã. Tchau, tchau.